Você já chegou tão perto de mudar e, de repente, sem entender por que, voltou exatamente para onde estava? Não é a primeira vez que isso acontece. Talvez nem seja a quinta. E você já tentou de tudo: disciplina, motivação, responsabilidade, metas, terapia. Mas e se eu te dissesse que o problema não é a sua força de vontade? Que, na verdade, o que está te sabotando não é um problema de personalidade. Na verdade, é o seu próprio cérebro tentando te salvar, te proteger. Fica aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar muda completamente a forma como você vai olhar para os seus próprios padrões. Existe um conceito na neurociência chamado homeostase de identidade. O cérebro é um órgão de predição. Ele está constantemente tentando prever o que vai acontecer. E quando as coisas saem dessa previsão, ele ativa um sinal de alarme. Agora, presta atenção nisso. O cérebro, ele não distingue ameaça física de ameaça identitária. Para ele, eu estou me tornando uma pessoa diferente, ativa o mesmo sistema de sobrevivência que eu estou em perigo. Você entende o que isso significa? Quando você começa a mudar de verdade, a se comportar diferente, a reagir diferente, a querer coisas diferentes, o seu cérebro interpreta isso como uma ameaça. Não porque você é fraco ou porque te falta força de vontade. É porque você está deixando de ser quem o cérebro conhece. E aí o cérebro ele vai fazer o que ele foi programado para fazer. Ele te traz de volta pela força, se for preciso. Procrastinação, excesso de comida, briga desnecessária, doença repentina, esquecimento, exaustão inexplicável. Não são fraquezas, são mecanismos de retorno. O cérebro te puxando de volta para o território conhecido. Eu lembro exatamente de uma das vezes que aconteceu esse tipo de autossabotagem comigo. Eu estava construindo algo novo. Eu tinha tomado decisões corajosas, eu tinha clareza, eu estava me sentindo pela primeira vez em muito tempo eu mesma. E foi aí que tudo desmoronou. E não foi por força externa, foi eu mesmo que tinha me sabotado. Porque eu criei um conflito que não precisava existir. Eu tomei uma decisão que eu sabia que eu estava errada enquanto eu tomava. Eu voltei para um padrão que eu pensava que eu tinha superado. E aí eu fiquei dias me perguntando por que eu tinha feito isso. Eu queria aquilo, eu trabalhei por aquilo, e por que quando eu estava chegando perto, eu destruí tudo? E a resposta ela veio quando eu entendi o conceito de identidade de sobrevivência. A versão de mim que tinha sido construída para sobreviver, ela não reconhecia a versão que estava começando a prosperar. E o que o cérebro ele não reconhece, ele tenta eliminar. Não era sabotagem, era proteção. E a diferença entre esses dois entendimentos é a diferença entre a vergonha e a cura. E existem 3 momentos em que o cérebro mais frequentemente ativa a autossabotagem. E eu quero que você se reconheça em pelo menos um deles, porque eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. O primeiro gatilho é quando você começa a ser muito feliz, quando as coisas estão indo bem demais e o cérebro entra naquele estado de alerta. A identidade de sobrevivência, ela foi construída em dificuldade e ela não sabe como existir em paz. Felicidade demais parece errado, parece temporário, meio que perigoso. E aí então você cria um problema para se sentir normal de novo. Um exemplo que você pode dar é, você namora, aí você fala, tava tudo ótimo entre nós dois e aí eu briguei do nada com ele. Eu não sei o que aconteceu, simplesmente a gente brigou. E o segundo gatilho é quando alguém te vê diferente. Quando as pessoas ao seu redor, elas começam a te tratar como uma versão nova, mais confiante, mais clara, mais presente. O cérebro, ele entra em conflito.
ele começa a pensar, não, eles não me conhecem de verdade. Eles vão descobrir que isso tudo é uma mentira, que eu não sou assim. E aí vem o comportamento que prova que você não mudou. Então, exemplo, eu tenho uma amiga e quando ela disse que eu estava diferente de um jeito bom, meio que eu senti que era uma fraude. E eu agi feio na semana seguinte com ela, só para comprovar isso. O terceiro gatilho é quando você está prestes a ter sucesso. O cérebro, ele associa o sucesso com exposição. E a exposição para uma identidade de sobrevivência é igual a perigo. Se eu chegar lá, as pessoas vão me julgar. Elas vão descobrir que de repente eu não sou tão bom o suficiente. Vai ser demais para mim. E aí você começa a se auto-sabotar antes que o pior aconteça. Então vamos dar um exemplo. Você estava lá na iminência de fechar um contrato. Aí você parou, demorou para responder e perdeu esse contrato. Ao mesmo tempo, uma parte de você ficou aliviada. Agora me diz, você se reconheceu em algum deles? Se sim, guarda isso. Não é defeito. É o seu cérebro fazendo o que ele foi programado para fazer. Tá, então agora, como você para de se sabotar? Não é com mais disciplina, não é cobrando mais, não é fazendo uma promessa diferente para você mesmo. É apresentando ao seu cérebro uma nova identidade com tanta consistência e segurança que ele para de tratar essa versão nova como uma ameaça. Porque o cérebro, ele não muda pela força, ele muda pela familiaridade. Quanto mais a nova versão de você aparecer, nas pequenas ações, nas pequenas escolhas, nas pequenas reações diferentes, mais o cérebro começa a reconhecê-la como segura. Não é uma virada dramática. Você tem que entender que isso é um processo de apresentação gradual. E é aqui que está o que ninguém te diz sobre mudança. Você não precisa destruir quem você foi para construir quem você quer ser. Você só precisa dar ao seu cérebro provas suficientes de que é seguro ser diferente. E essas provas são no comportamento, provas nas escolhas, provas nas reações. Pequenas, consistentes, repetidas. E com o tempo, o cérebro para de sabotar, porque essa nova identidade deixou de ser uma ameaça e passou a ser um território conhecido. E se você chegou até aqui, provavelmente é porque você já sabotou algo importante. E tá tudo bem. Agora você sabe o que estava acontecendo por trás. E o próximo passo não é tentar mais, é entender melhor. E eu tenho um vídeo mais completo onde eu explico como esse trabalho funciona na prática. Como eu ajudo as pessoas a construir uma identidade de escolha. E o que muda quando o cérebro para de te sabotar. O link está aqui na descrição. A autossabotagem não é o seu caráter. É a última linha de defesa de uma identidade que já cumpriu o seu papel.